No início do governo de Ivan Bichara Sobreira, 15 de março de 1975, Adolfo Fernandes de Lira Maia, major do Exército, foi comissionado no posto de coronel da Polícia Militar da Paraíba e nomeado para exercer o comando dessa corporação, recebendo essas funções no dia 17 de março de 1975, do coronel Glauber Cabral de Vasconcelos, oficial do Exército. Durante esse comando, destacamos os seguintes acontecimentos: mudança de uniforme, mudança da data de comemoração do aniversário da corporação, adoção de uma nova legislação e ocupação de novos quartéis. Passemos a sintetizar cada um desses fatos. Mudança de uniforme. No início de 1975, poucas polícias militares usavam uniforme caqui, como era o caso da Polícia Militar da Paraíba. Muitas dessas corporações adotavam o uniforme azul. Como o tecido caqui estava sendo pouco usado, sua produção foi reduzida e, em consequência, o preço foi aumentado, o que dificultava o processo de licitação de uniformes com esse tipo de tecido. Por esse motivo, no início do mês de novembro de 1975, de maneira informal e discreta, essa corporação passou a fazer uso do uniforme azul, mesmo inexistindo um regulamento para esse fim, o que só foi adotado no ano seguinte. Esse uniforme foi utilizado durante 18 anos em serviços operacionais, formaturas e outras solenidades militares. No desfile cívico militar do dia 7 de setembro de 1993, a corporação lançou um novo uniforme, que continua em uso até os nossos dias, com algumas modificações que foram feitas no decorrer desse tempo. Mudança da data de comemoração do aniversário da corporação. Desde 1935, a Polícia Militar da Paraíba comemorava o dia 10 de outubro como sendo o aniversário da corporação. Em 1970, o capitão Eurivaldo Caldas Tavares, que era capelão da Polícia Militar, começou uma longa e criteriosa pesquisa sobre a história dessa corporação. Terminado esse trabalho, no final de 1976, o capitão Eurivaldo Caldas concluiu que a verdadeira data de criação da Polícia Militar da Paraíba foi no dia 3 de fevereiro de 1832. Com base nos documentos pesquisados, o capitão Eurivaldo apresentou uma proposta para que o aniversário da corporação fosse comemorado nessa data. O comandante Adolfo Maia levou a proposta à apreciação do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, que constituiu uma comissão de historiadores para emitir um parecer. Com o parecer favorável dessa comissão, o comandante Adolfo Maia, através de uma resolução, determinou que o aniversário da corporação fosse comemorado no dia 3 de fevereiro, o que teve início em 1977. Essa pesquisa, levada a efeito pelo capitão Eurivaldo Caldas, em que transcreve
toda a documentação sobre a história da Polícia Militar da Paraíba, de 1832 a 1897, resultou na edição do livro Século e Meio de Bravura e Heroísmo, lançado em 1977. Essa obra é uma valiosa fonte de estudo da história da Polícia Militar da Paraíba. Adoção de nova legislação. No decorrer da década de 1970, uma das preocupações da IGPM era atualizar e padronizar a legislação por elas adotada. Na Paraíba, os trabalhos com esse objetivo tiveram início em 1976 e se prolongaram até 1978. Nesse período, foram aprovadas normas sobre os seguintes temas: Organização Básica da Polícia Militar, Estatuto do Pessoal da Polícia Militar, Lei de Remuneração, Lei de Promoções de Oficiais, Lei de Promoções de Praças, Regulamento de Uniforme e Regulamento Disciplinar. Portanto, nesse período, foi adotada a legislação básica da corporação, que em grande parte ainda está em vigor. Naquela época, o coronel Marcílio Pio de Queiroz Chaves era assistente do comandante-geral e foi o presidente das comissões que elaboraram as propostas que resultaram na adoção dessas normas. Entre os oficiais que integraram essas comissões, citamos Claudemir Rodrigues da Silva, Francisco Vieira de Freitas e George da Silva Ribeiro. Ocupação de novos quartéis. Durante o comando de Adolfo Maia, a corporação passou a ocupar os seguintes quartéis: Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, Quartel do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, Quartel do Comando Geral, 2 postos de policiamento integrado e 3 companhias isoladas no sertão. Os novos quartéis da capital. O quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiro, uma ampla e moderna edificação instalada em um ponto estratégico para a sua finalidade, e o quartel do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, que atualmente cedia a Diretoria de Apoio Logístico da corporação, foram construídos no bairro de Marés durante o governo de Hernani Sadra e inaugurados no dia 3 de fevereiro de 1975. Entretanto, ao receber esses imóveis, a corporação não tinha recursos suficientes para dotá-los do mobiliário indispensável ao seu emprego. Por essa razão, só no dia 2 de julho de 1976, esses quartéis foram efetivamente ocupados. O Cefap foi criado em substituição ao Centro de Instrução, que estava sediado no quartel do Baixo Roger. Com a mudança do Cefap para o novo quartel em Marés, o quartel do Roger ficou desocupado, passou por uma reforma e no dia 13 de dezembro de 1976 foi ocupado pela Companhia de Trânsito, que até então estava alojada em dependências da sede do Detran no bairro de Jaguaribe. Atualmente, esse quartel, que passou por pequenas modificações, é sede do Batalhão de Trânsito da corporação. O atual prédio do quartel do Comando Geral foi sede de diversas repartições públicas
desde o século XIX. No início do governo de Ivan Bichara, esse prédio estava desocupado e passou à disposição da Polícia Militar. Teve início, então, a obra de restauração e adaptação do imóvel para a sua nova finalidade. Só no dia 3 de fevereiro de 1977, esse quartel foi ocupado. Até então, o Comando-Geral estava sediado no mesmo quartel onde estava e continua instalado o 1º Batalhão na Praça Pedro Américo. Para melhor apoiar o policiamento motorizado da capital, a corporação recebeu 2 imóveis. Um na Avenida Cruz das Armas, onde atualmente funciona uma delegacia de polícia, e outro na Avenida Epitácio Pessoa, onde está sediado o batalhão de motos da Polícia Militar. Nesses locais foram instalados postos de apoio ao policiamento motorizado nas respectivas áreas. Esses prédios foram inaugurados e efetivamente ocupados no dia 3 de fevereiro de 1978. A ocupação dos quartéis do Sertão. Com a finalidade de descentralizar as atividades operacionais da corporação, em meados de 1976 foram concluídas as construções de 3 quartéis no Sertão, respectivamente nas cidades de Cajazeiras, Catolé do Rocha e Itaporanga. Estrategicamente, esses locais foram essenciais para os fins a que se destinaram os serviços que ali foram instalados. As 3 companhias que faziam policiamento nas áreas polarizadas por aquelas cidades estavam sediadas no comando do 3º Batalhão em Patos. Essas companhias receberam as denominações de Companhia Especial de Segurança com a sigla CIESE e foram numeradas como 1ª CIESE, com sede em Cajazeiras, 2ª CIESE, com sede em Catolé do Rocha, 3ª CIESE, com sede em Itaporanga. Em agosto de 1976, começaram as transferências de pessoal para efetivar o funcionamento dessas subunidades. O 1º Tenente Francisco Vieira de Freitas e o 2º Tenente Valmir Nascimento Fernandes foram designados para a 1ª CIESE, em Cajazeiras. O capitão Lindomar de Souza Santos e o tenente Manuel Claudino da Silva foram para a 2ª CIESE, em Catolé do Rocha. O capitão Deusliros Pires de Lacerda e o tenente Manuel Cordeiro de Moraes assumiram a 3ª CIESE, em Itaporanga. As dificuldades para a instalação desses serviços eram muitas. Faltava efetivo, viaturas, comunicações e recursos para custear as despesas decorrentes desses serviços. Inicialmente, cada CIESE recebeu um jipe. No início de 1977, cada uma delas recebeu 3 viaturas, uma veraneio, um jipe e um Fusca, todas equipadas com rádios transceptores. Na sede de cada companhia foi instalada uma central de comunicações e uma estação de SSB, o que permitia comunicação com os batalhões e com o Comando Geral. Assim, teve início o radiopatrulhamento naquelas cidades. Essas companhias depois foram transformadas em batalhões. Percebe-se, pois, que o comando do coronel Adolfo Maia deu uma efetiva continuidade ao processo de desenvolvimento da corporação. Em agosto de 1978, o governador Ivan Bichara renunciou para ser candidato a senador nas eleições daquele ano.
Coronel Adolfo Maia, ligado politicamente ao grupo que apoiava o governo, pretendia ser candidato a suplente de senador na chapa de Ivan Bichara e, por esse motivo, pediu exoneração. Mas a convenção do partido não acolheu essa pretensão do Coronel Maia, nem Ivan Bichara foi eleito senador. Com a saída de Ivan Bichara, Dorival Terceiro Neto assumiu o governo e nomeou o Coronel Pedro Belmont para comandar a Polícia Militar da Paraíba.